Manual do Jovem Adventista, capítulo 3. Uma nova geração de adoradores. Os líderes JAs crescem e se desenvolvem ao longo do tempo. A maturidade na liderança JA faz com que eles mudem o perfil de somente promotores de eventos para um perfil discipulador, com forte ênfase na revolução espiritual da juventude. Este capítulo enfatiza a comunhão, no contexto do discipulado, e apresenta os 3 caminhos para o crescimento espiritual da juventude: devoção pessoal, adoração e ensino. Em algum tempo, os conceitos do discipulado de jovens se tornarão a sua segunda natureza e o líder JA estará preparado para implementar intencionalmente ações para o crescimento espiritual da sua juventude. O Ministério Jovem precisa lidar com a impressionante velocidade das mudanças tecnológicas, espirituais e sociais que definem esta época, desenvolvendo líderes que transmitam uma fé que seja consistente neste novo contexto. A grande batalha espiritual dos jovens desta geração é manter-se firme na fé, mesmo em um contexto extenuante e frenético de expansão da acessibilidade de fragilização da autoridade familiar, eclesiástica e governamental, além de uma crescente alienação relacional e institucional. É o desafio desta geração atender à orientação de Jesus, descrita no Evangelho de João, capítulo 17. O de estar no mundo, mas não ser do mundo. Visto ser o atual momento da história, uma grande ameaça à espiritualidade desta geração e das gerações futuras. Um ministério jovem bem-sucedido origina-se em grande medida de uma igreja com líderes que fortalecem a visão de discipulado, priorizando a comunhão, a criação de comunidades espirituais saudáveis e envolvimento dos jovens em uma causa missionária. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, ciência, e à ciência, temperança, e à temperança, paciência, e à paciência, piedade, e à piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 ao 7. A ética e a espiritualidade na liderança. Os líderes JAs precisam cultivar algumas características para alcançar a excelência. Entre elas, comprometimento, comunicação com as novas gerações, saber ouvir, responsabilidade, visão, habilidade para trabalhar em equipe, coerência, bom humor, flexibilidade e talento para estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis. Porém, é indispensável que o líder JA seja um líder ético e espiritual. Para Solomon, o senso de missão é o indicativo da liderança excelente. O senso de missão é um compromisso que vai além do compromisso com a organização. É um compromisso pessoal com o bem-estar do outro. Quando o líder dá o melhor de si, ele está motivando os outros a também darem o melhor de si e terem um comportamento ético. Em outras palavras, ele está liderando pelo exemplo. Mas, como saber se os líderes e os liderados estão sendo éticos? Blanchard e Peale sugerem que o indivíduo deve se utilizar do teste de ética composto por 3 perguntas básicas. É legal? É imparcial? É justa com todos os interessados, tanto a curto como em longo prazo? Promove relacionamentos em que todos saiam ganhando? Sentir-se-á o líder bem consigo mesmo? Poderá se orgulhar de sua decisão? Sentir-se-ia bem se o seu agir fosse publicado nos jornais? Como se sentiria se sua família soubesse? Para Shaw, consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. Já Neto destaca que a liderança fundamentada na ética implica necessariamente integridade, moralidade e responsabilidade social. Haley considera que a liderança ética é dirigida por crenças e valores e para a dignidade e direitos dos outros.
Portanto, a liderança está diretamente relacionada com valores como confiança, honestidade, consideração, carisma e imparcialidade. Sendo assim, os melhores líderes unem valores e ética em suas ações. A falta de confiança é um problema grave em muitas organizações e é vista como uma das características da crise de liderança que vem aumentando nos últimos anos. Quando os liderados não identificam os valores dos seus líderes rapidamente, a desconfiança é compreensível. Os liderados passam a não saber o que esperar. Na contramão, quando os valores dos líderes são facilmente identificados, haverá uma construção da confiança. Para Tuohy, a confiança é construída em 3 componentes: a capacidade para confiar, B, a percepção da competência, C, a percepção das intenções. Ainda para o pesquisador, se uma organização tem um código de conduta e expectativas éticas, no caso do Ministério Jovem Adventista, este código está presente na Bíblia, e os líderes não conseguem viver de acordo com o código de conduta, eles se tornarão uma grande piada. Já os líderes que demonstram comportamento ético influenciam fortemente as ações dos outros. Além disso, a liderança ética está preocupada com a virtuosidade dos indivíduos e suas motivações, e reconhece que as escolhas de um líder são influenciadas por seu desenvolvimento moral. Considerando que a ética é construída pelas crenças e valores que tornam o homem quem ele é, a espiritualidade tem um papel fundamental no que é a ética. Em artigo para a revista Diálogo Universitário, o pastor Ted Wilson, líder mundial da Igreja Adventista, faz uma profunda reflexão sobre a espiritualidade autêntica. Ele considera que todos estão buscando autenticidade em um mundo cada vez mais virtual e que a área mais importante para a autenticidade genuína encontra-se no âmbito espiritual. As coisas que têm a ver com o relacionamento do indivíduo com Deus e sua palavra e como isso afeta quem realmente ele é, o seu caráter. Neste contexto, Link Walter defende a existência de valores morais absolutos. Ele diz: há valores morais absolutos? É claro. Como um padrão infinito, eterno, a verdade está no coração da cosmovisão cristã. Estamos procurando por ela, acreditando nela, vivendo por ela, modelando-a e falando dela. Temos de tomar decisões com base nela e sermos transformados por ela. A batalha pela verdade moral está no cerne do grande conflito entre Cristo e Satanás. É uma batalha que se trava por nossa mente e nosso caráter, enquanto vivemos e estamos envolvidos no confronto final da história da Terra. Deus nos deu seu Espírito para nos guiar à verdade. João 16:13. A cada passo, Jesus nos lembra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao adotar uma atitude com o entendimento de que aquilo que é verdadeiro e ético já não se segue regras e sim princípios, para o líder JA, os princípios são o amor a Deus e ao próximo, e a Bíblia serve como manual de excelência moral. O amor a Deus leva o ser humano ao cumprimento da sua vontade, enquanto que o amor ao próximo o leva à ação, para com aqueles que o cercam. A sociedade tende a pensar que um mundo sem regras é melhor, mas está claro que sem regras a sociedade não irá subsistir, perderá sua integridade e não se desenvolverá. Finalmente, a ética é mais que um padrão de comportamento ou um código moral condicionado ao tempo ou à cultura. A ética é, em si, e está relacionada com tudo que o ser humano é e também com aquilo que o ser humano entende como verdade ou moral absoluta. Na construção de uma liderança ética, centrada em valores, a espiritualidade é seu alicerce. Como dito anteriormente, a ética e a espiritualidade são indispensáveis para que o líder JA seja identificado como um indivíduo confiável. Espiritualidade e adoração. Desde a criação do mundo, o ideal divino era que o ser humano estivesse em pleno contato e relacionamento com o seu Criador, em comunhão com ele. O homem foi projetado como um ser
adoracional. Sendo assim, ele tem necessidade de se relacionar com Deus e o faz através da adoração. Deus merece ser adorado pelas qualidades de seu caráter e pelo seu trabalho criador e redentor. Para Ellen White, quando formos capazes de compreender o caráter de Deus como Moisés, também nós daremos pressa em curvar-nos em adoração e louvor. Entre os diferentes atributos divinos, Ellen White menciona justiça, perfeição, majestade, conhecimento, presença, bondade, força, compaixão, santidade e amor como razões para adoração e reverência. Grandes atos de Deus, tais como a criação, sustento, revelação e redenção, são também poderosas razões. Ela escreve: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. Ellen White oferece um delicado equilíbrio entre a transcendência e a imanência, e assim encoraja reverência e ordem, bem como comunhão e alegria. Ela reconhece que a adoração está relacionada a 3 pessoas divinas e afirma que o verdadeiro culto são os frutos da operação do Espírito Santo. Para John MacArthur, em seu livro Adoração, a prioridade suprema, quando nos referimos à adoração, estamos falando sobre algo que nós estamos dando a Deus. O cristianismo moderno parece, ao contrário, estar comprometido com a ideia de que Deus deveria dar algo a nós. Os religiosos da televisão às vezes parecem implacavelmente focados em obter coisas de Deus. Ele, de fato, nos dá com abundância, mas a essência da fé autêntica e da verdadeira adoração está envolta em honra e adoração que nós rendemos a Deus. Esse desejo intenso e desinteressado de dar a Deus é o elemento que define a adoração genuína. Começa primeiro com a entrega de nós mesmos e depois de nossas atitudes e posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. Daniel Oscar Plank, no artigo O Culto como Adoração, uma perspectiva de Ellen White, publicado pela revista Diálogo Universitário, disponível online, conclui que Ellen White designou a adoração como tendo destacável posição nos eventos finais. Ela viu um tempo de prova, mas também um tempo melhor de louvor e adoração para a igreja. Afirmou também que a experiência de adoração será projetada através da eternidade. Ensinou que a adoração ao Criador foi a raiz do conflito cósmico entre o bem e o mal, que começou no céu. Foi a oposição de Lúcifer ao Filho sendo honrado com toda a adoração, exatamente como o Pai foi, que começou o conflito no céu. Esse conflito é a raiz do pecado na terra. A descrição de Ellen White dos estágios finais na grande controvérsia está centralizada em quem receberá a adoração do ser humano, Cristo ou Satanás. Entre a vida eterna e a destruição eterna, paira a resposta à última pergunta: como levantar uma nova geração de adoradores na sua igreja? Muito se tem perdido para a causa da verdade por falta de atenção às necessidades espirituais dos jovens. Os ministros do Evangelho devem tratar amistosas relações com a juventude de sua congregação. Muitos são relutantes nesse ponto, mas sua negligência é pecado aos olhos de Deus. Embora os líderes de jovens, de maneira geral, reconheçam a importância do crescimento espiritual e até mesmo enfatizem a relevância da comunhão no processo do discipulado dos jovens da igreja, há uma crescente tendência para que as ações do Ministério Jovem foquem mais na experiência de adoração em grupo, cultos, congressos e semanas de oração, do que na devoção pessoal. Experiências de adoração em grupo são importantes e devem ser incluídas no plano de ação JA para o crescimento espiritual dos jovens, mas não podem substituir a devoção matinal, que foi chamada no passado de vigília matutina e hoje recebe o nome de Primeiro Deus. Para Malcolm Allen, no livro Salvação e Serviço, nossa juventude precisa ser desafiada hoje com uma mensagem que lhe seja relevante, que lhe supra as necessidades.
precisa ser levada por preceito e exemplo a adotar um estilo de vida que lhe permita apreciar a presença de Deus neste planeta, a fim de que esse apreço e comunhão possam ter prosseguimento nas cortes celestiais. É essa a mensagem e a missão da Igreja aos jovens. Os jovens precisam ter uma vida de comunhão com Deus para que sejam fortalecidos no contexto do grande conflito. Se tal prática é inexistente, como superar as dificuldades e tentações? É inútil todo esforço contra o mal se não houver comunhão com Deus. O desafio do líder JA é despertar nos jovens a necessidade de buscar plenitude do Espírito Santo, bem como uma conformação dos hábitos, atitudes e tendências para com a vontade divina, conforme esta é apresentada na Palavra de Deus. Comunhão. 3 caminhos. Primeiro, devoção pessoal. Como é feita? Pelo projeto Primeiro Deus, a Escola Sabatina Jovem e a meditação. Segundo caminho, adoração, com o Congresso Jovem, Retiro de Jovem, Semana de Oração Jovem. Terceiro, ensino, culto jovem, vigília jovem, semana de oração, retiro jovem. Com o propósito de fortalecer a comunhão e este movimento de reavivamento no contexto do discipulado dos jovens, a devoção pessoal, a adoração e o ensino são os caminhos que o líder deve seguir e para os quais deve guiar seus liderados. Uma pessoa define seus fundamentos morais e espirituais no início da vida, geralmente antes dos 13 anos de idade. Ainda assim, a adolescência e a juventude são um período significativo de experimentação, de testar os limites e a realidade desses fundamentos. Em outras palavras, embora a infância e início da adolescência sejam o tempo durante o qual as bússolas morais e espirituais são calibradas, a década experimental e experiencial do ensino médio para os 20 e tantos anos é o momento em que a trajetória espiritual de um jovem é confirmada e esclarecida. Bote. O bom é subir nesta aventura de dependência diária e deixar que Cristo seja o capitão da embarcação da vida pessoal. A chave simples de uma vida em plenitude está no bote: Bíblia, oração, testemunho e exaltação. Não há nada melhor que começar o dia com Deus e terminá-lo com Ele. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, Ele conforta o ser humano e o ajuda a resolver as outras coisas que às vezes o preocupam. Seja em família ou sozinho, o importante é fazer deste momento algo único e especial. A esse momento especial, dá-se o nome de culto. Cada um deve buscar um lugar que seja seu cantinho particular para reflexão. O ambiente faz toda a diferença. O que fazer no culto? Bote. Bíblia. Na primeira hora de cada dia, fazer do estudo da palavra seu primeiro dever todos os dias. Abordar alguma passagem bíblica pedindo a Deus orientação quanto à agenda dele para o dia. Fazer 2 perguntas. O que esta passagem ensina sobre Deus? O que é possível aprender para a vida prática com esta porção bíblica? Alguns adotam um capítulo por dia para essa reflexão diária, seguindo o plano do Reavivados por Sua Palavra. Não importa tanto o plano ou a estratégia, mas sim o fortalecimento do hábito. O estudo da Bíblia, além de aguçar os pensamentos, ajuda na aquisição de um aprendizado maior sobre Deus e no conhecimento da história do seu povo ao longo dos séculos. A Bíblia é a palavra autorizada de Deus. Conhecê-la equivale a entender cada vez mais a respeito de seus planos para a vida de seus filhos. 2. Oração. Pelo menos 3 vezes ao dia, esse momento é fundamental no culto e durante todo o dia. Se a oração é o abrir do coração a Jesus como a um amigo, então conversar com Ele é desfrutar do privilégio de ouvir a voz dele. No exercício da oração, há alguns elementos que não podem faltar: gratidão, tomar tempo para agradecer por tudo que Deus é, fez e fará na vida do adorador, Salmos 100, verso 4. Confissão. Dedicar tempo para uma reflexão introspectiva de confissão e perdão. 1 João 1,9. Petição. Na oração, deve-se fazer petições, com convicção,
pois o Pai Celeste é especialista em dar boas dádivas a seus filhos. Mateus 7, dos versos 7 ao 11, Filipenses 4, versos 6 e 7. Dentro desses elementos práticos e claros, nunca se deve esquecer de pedir o batismo do Espírito Santo diariamente. Toda essa obra de transformação só será possível se o Espírito estiver no lugar íntimo do ser. Há muitos benefícios para aqueles jovens que priorizam comunhão com Deus no estudo da palavra e na oração. Em meio aos perigos destes últimos dias, a única segurança dos jovens está em intensificar a vigilância e a oração. O jovem que sente prazer na leitura da palavra de Deus e na hora da oração será constantemente refrigerado pelo beber da fonte da vida. Atingirá um nível de excelência moral e pensamentos tão amplos que outros não podem compreender. A comunhão com Deus estimula bons pensamentos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e elevados propósitos de ação. Mensagens aos Jovens, página 247. 3. Testemunho. Todos os dias, tomar para si mesmo um desafio diário de colocar em prática o que foi assimilado mediante o estudo da Bíblia ou da oração. Compartilhar alguma impressão da reflexão bíblica com algum amigo ou nas redes sociais. Mostrar Jesus por meio de seus atos de bondade para outros. Deus nos ajuda a cultivar hábitos de pensar, falar, olhar e agir, que darão a todos que nos rodeiam testemunho de que temos estado com Jesus e dele aprendido. 4. Exaltação. O dia inteiro, nos momentos do culto pessoal, lembrar essa parte é bem especial. É o momento para louvar, cantar uma música que reflita a própria experiência na oração e na palavra. O jovem poderá lembrar das épocas de desbravador, quando na lei repetia, ter sempre um cântico no coração. Durante o dia, o Espírito Santo fará lembrar da música ouvida e da mensagem nela contida, e os anjos acompanharão o jovem para as vitórias do dia. O cântico é um dos meios mais eficazes para imprimir a verdade espiritual no coração. Devoção pessoal. Devoção pessoal é o hábito de buscar a Deus em particular, através do estudo diário da Bíblia e da oração e da meditação na primeira hora de cada manhã. A DSA tem oferecido um recurso especial para apoiar a devoção pessoal, o projeto Primeiro Deus. O objetivo do projeto é motivar todos a reservar a primeira hora do dia para estar em comunhão com Deus, louvando, orando e lendo a Bíblia. O projeto é parte do Programa Mundial Reavivados por Sua Palavra, que incentiva a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Aplicativos para smartphone e tablet estão disponíveis nas lojas de aplicativos e vídeos de pastores comentando o capítulo do dia estão disponíveis no site da DSA e circulam pelos aplicativos de troca de mensagens. O momento do Primeiro Deus não pode ser perturbado. Jesus deu a primeira instrução com respeito a essa hora. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6, verso 6. Dos ensinos e exemplos de Jesus, existem 3 partes essenciais no plano da devoção pessoal. 1. Oração. 2. Estudo da Bíblia. E 3. Meditação. O culto pessoal deve ser um hábito diário na vida do jovem adventista e ele não pode abrir mão desse privilégio. Tendo esses componentes ancorando a vida, mesmo no meio das tempestades, com o bote salva-vidas e Cristo como verdadeiro capitão, o jovem chegará ao porto seguro. Deus o guiará e o acompanhará nesta jornada, embalado pela bendita esperança. O estudo da Bíblia é a conexão prática na devoção pessoal. Sem ele, a oração pode ser formal e a meditação pode se desviar para sonhos vagos. Deve-se aproveitar os momentos a sós com Deus para memorizar o texto do dia ou outra porção das Escrituras.
Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. A adoração. A clara compreensão do conceito de adoração e seu verdadeiro significado são essenciais para o trabalho do líder JA. Adorar a Deus é a motivação do verdadeiro culto. A adoração não significa meramente estar na igreja. O exercício religioso do culto consiste em aprender a viver na presença de Deus e a integrar na vida diária o que se aprendeu na igreja. Como visto nos pontos introdutórios deste capítulo, a adoração tem uma destacável posição nos eventos finais. A despeito de tempo ou da cultura, a genuína adoração pode ser reconhecida e praticada. Discorrendo sobre esse tópico, Ellen White diz, no livro Testemunhos Seletos, página 251 e 252, nossas reuniões devem oferecer o maior interesse possível. Deve imperar ali a própria atmosfera do céu. As orações e discursos não devem ser prolixos e enfadonhos, apenas para encher o tempo. Todos devem espontaneamente e com pontualidade contribuir com sua parte e, esgotada a hora, a reunião deve ser pontualmente encerrada. Deste modo, será conservado vivo o interesse. Nisto está o culto agradável a Deus. Seu culto deve ser interessante e atraente, não se permitindo que degenere em formalidade insípida. Devemos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, viver para Cristo. Então Ele habitará em nosso coração, e ao nos reunirmos, seu amor em nós será como uma fonte no deserto que a todos refrigera, incutindo nas almas esmorecidas um desejo ardente de solver da água da vida. Contrariando a crença popular, não existe uma igreja de ontem e nenhuma de amanhã. A igreja de hoje precisa ser intergeracional. Isso significa que crianças, jovens, adultos e idosos comparecem juntos para adorar e servir ao Senhor. Essa junção de todos representa a chave da adoração. Howard Vanderwell, no seu livro Gerações, diz: Deus não nos dá um caráter totalmente formado, nem forma sozinho nossas características como um ato soberano, ou espera que formemos nosso próprio caráter unilateralmente. A formação de nosso caráter na economia de Deus é um evento comunitário. Ajudamo-nos mutuamente nessa formação. Deus age sobre nós através dos outros, e, em particular, o trabalho conjunto das gerações é um componente necessário da formação saudável. Cada idade aprende com o outro, desde que a formação da fé e do caráter seja uma preocupação essencial da Igreja cristã. Devemos ter como objetivo manter as gerações engajadas entre si, tanto nas atividades do ministério como no culto corporativo. É também da responsabilidade do líder JA integrar jovens e adultos no contexto da adoração. O culto jovem é dos jovens para a igreja e não somente para os jovens. Ele também deve ajudar os jovens a compreender que sempre que as portas da igreja se abrem, há a oportunidade de adoração. Isso inclui a escola sabatina, o culto divino, os encontros evangelísticos, as reuniões de adoração e o culto jovem. Adorar a Deus é algo que requer o preparo da pessoa antes que ela compareça ao local de culto, e os passos essenciais para esse preparo são o arrependimento e a confissão. Isto abre o coração e a influência do Espírito Santo, ajudando o adorador a tornar mais clara a consciência da presença de Deus. Se a busca de orientação divina é importante para as nossas atividades do dia a dia,
O que se dirá então de quem tem a responsabilidade de organizar os momentos de adoração da juventude? É por isso que é indispensável que o líder JA seja alguém que mantém forte comunhão com Deus. As atividades espirituais necessitam de constantes lembretes para não perder a essência e o verdadeiro sentido. Ensino. Uma pesquisa realizada com os jovens da América do Sul, encomendada pelo Departamento JA da Divisão Sul-Americana no ano de 2008, revelou que os jovens adventistas esperam que os pastores e líderes apresentem conteúdo bíblico com profundidade em congressos, cultos jovens, vigílias e reuniões de PG, contrariando o que popularmente se compreendia dos membros da igreja nessa faixa etária. A pesquisa revelou que eles estão insatisfeitos com a superficialidade com a qual se tem apresentado os temas mais relevantes para o seu crescimento espiritual. Os eventos promovidos pelo Ministério Jovem são oportunidades para ensino e não somente para adoração. Os temas escolhidos deverão ser apresentados com forte embasamento bíblico e no espírito de profecia. O assunto pode ser apresentado em forma de sermão, palestra ou em momentos de perguntas e respostas, semelhante ao programa Na Mira da Verdade, da TV Novo Tempo. O pastor, ancião ou líder JA que conduzirá a apresentação do tema pode promover um diálogo aberto sobre o assunto escolhido e encerrar com a perspectiva bíblica sobre o tema. O ideal é que um novo tema seja ensinado a cada encontro. A principal ferramenta para o ensino é a lição da escola sabatina. No verão de 1852, enquanto viajava de Rochester, Nova York, para Bangor, Maine, Tiago White meditava no que se poderia fazer pelos jovens e crianças da igreja, a fim de firmar-lhes a fé na mensagem adventista. Um dia, enquanto tomava seu lanche à beira do caminho, começou a escrever esboços para uma série de lições bíblicas, que viriam a se tornar as primeiras lições da escola sabatina. Naquele mesmo ano, surgiu o Youth Instructor, revista mensal que trazia as lições da escola sabatina para os jovens. Em 1861, foi a vez de as crianças terem suas lições, também publicadas na revista supracitada sob o título Perguntas para os Pequenos Estudantes da Bíblia. E, finalmente, no ano de 1888, foram providas lições para as classes de adultos, em forma de folhetos, precursores da atual lição da escola sabatina. A escola sabatina é um importante ramo do trabalho missionário, não só porque proporciona a jovens e velhos o conhecimento da palavra de Deus, mas por despertar neles o amor por suas sagradas verdades e o desejo de estudá-las por si mesmos. Ensina-os, sobretudo, a regular sua vida por seus santos ensinos. Ellen White, Conselho sobre a Escola Sabatina. As primeiras escolas sabatinas organizadas de que se tem notícia realizaram-se em Rochester e Bucksbridge, Nova York, em 1853 e 1854. Em 1878, a seção da Associação Geral em Battle Creek, Michigan, tomou providências para organizar melhor as 600 escolas sabatinas então existentes, formando-se uma Associação Geral da Escola Sabatina. Mais tarde foi escolhido o nome Associação Internacional da Escola Sabatina, que foi usado até ser organizado o Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral em 1901. De lá para cá, as escolas sabatinas se multiplicaram por todo o mundo, contando com a participação de mais de 15 milhões de alunos, todos estudando a mesma lição de cada semana. E os objetivos da escola sabatina continuam sendo os mesmos: confraternização, estabelecer relacionamentos de amizade, testemunho, alcançar a comunidade, estudo da Bíblia por meio da lição e missão mundial, oração e oferta. Escola Sabatina Jovem. Qual a importância do estudo diário da escola sabatina? 1. O estudo diário cria hábitos que favorecem o crescimento espiritual. 2. Fortalece as convicções na palavra de Deus.
3. Impulsiona o jovem a partilhar a cada dia o seu aprendizado. 4. Une e fortalece a família. A Igreja na América do Sul incentiva a aquisição da lição da escola sabatina, promovendo um mutirão de assinaturas chamado Projeto Maná. O Projeto Maná é um esforço unido da Igreja para alcançar o maior número de pessoas de todas as idades com a lição da escola sabatina e motivá-las no estudo diário da Palavra de Deus. O Projeto Maná está baseado na experiência do povo de Israel no deserto, quando foi alimentado por Deus. Em Êxodo 16, versos 16 a 21, o pão representa a Palavra de Deus que está disponível para todos. Só que há um pedido divino em Mateus 6,33 que diz: buscai, o que significa que é preciso interesse para sair e procurar. Os israelitas tinham que sair cedo e procurar o maná no deserto. Hoje, assim como no passado, a palavra de Deus está disponível para todos e os mesmos princípios que regeram o consumo do maná são válidos para este tempo. A ideia bíblica da salvação não é corporativa, é individual. Por isso, em Êxodo 16:16, Deus ordenou: colhei disso cada um. Deve haver um encontro pessoal, deve haver uma procura pessoal por parte de cada um dos membros da família. Colhei cada um segundo o que pode comer. Isso significa que não tem que haver uniformidade na forma de estudar a Bíblia, sobre quanto tempo deve durar e etc. Por isso a Igreja tem um plano diferenciado de guia de estudo, segundo a idade e a experiência espiritual. Cada dia, Êxodo 16:19, a ordem foi: comei-o hoje, não se podia deixar para o outro dia. A experiência espiritual tem que se renovar todos os dias. O que se come hoje basicamente só serve para hoje. Por isso, a palavra de Deus deve ser consumida todos os dias. A Igreja tem o plano da leitura diária da palavra de Deus a fim de preservar o cristão das doenças espirituais, daquelas que resultam de falta de alimento. De manhã cedo. No verso 21, diz a palavra de Deus: vindo o calor do sol se derretia. Com a saída do sol, vêm as atividades do dia. Por isso, Jesus ia à presença do Pai muito cedo, para no meio da tranquilidade da manhã encontrar o pão espiritual. O melhor momento para encontrar a palavra de Deus é na primeira hora do dia, quando tudo está tranquilo. Ao analisar sua igreja, o líder JA pode refletir sobre a seguinte indagação: quando e onde há mais jovens, no culto jovem ou na escola sabatina? Com raras exceções, a resposta será: na escola sabatina. Apesar de ter um horário específico à tarde, os jovens comparecem mais à igreja aos sábados pela manhã. A explicação para este fenômeno não é tão fácil. O fato é que, se os jovens estão presentes aos sábados pela manhã na igreja, é preciso desenvolver um programa dedicado e voltado para eles, algum projeto que venha comprometê-los com o estudo da palavra e encantá-los com os desafios da missão. Uma outra razão para investir na escola sabatina jovem é o fato de que os jovens precisam se relacionar entre si. Precisam conversar mais e conhecer melhor uns aos outros, e quando se analisam os programas da igreja, tem-se pouco espaço para essa troca de experiências e opiniões. Sendo assim, a escola sabatina jovem precisa ser um ambiente que vise ao aprofundamento dos relacionamentos e que facilite a amizade entre eles. Nota-se que a necessidade de apoiar e instruir os jovens foi a ideia inicial para o que hoje é a escola sabatina na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A lição da escola sabatina como estrutura para o estudo sistemático da Bíblia com a recapitulação diária foi criada para atingir 4 objetivos que permanecem até hoje: confraternização, estabelecer relacionamento e amizade, testemunho, alcançar toda a comunidade, estudo da Bíblia por meio da lição, missão mundial, oração e oferta. O estudante da escola sabatina deve sentir tão integral fervor
para tornar-se inteligente no conhecimento das Escrituras, como em destacar-se no estudo das ciências. Se um deve ser negligenciado, sejam as lições dos 6 dias. A exortação de nosso Salvador deve ser religiosamente considerada por todo homem, mulher e criança que professa seu nome. Ellen White, Conselho sobre a Escola Sabatina, página 18. Como ter uma escola sabatina de jovens na igreja? Começar conversando com o seu pastor para que ele leve a ideia à comissão da igreja. A comissão nomeará a diretoria da Escola Sabatina Jovem, que pode ter como base a equipe JA. Sugestões: sala anexa à igreja. Pode ser em uma sala atrás ou ao lado da igreja que sirva como espaço exclusivo para a Escola Sabatina Jovem. Neste caso, a programação toda pode ser feita neste local. Quando isso ocorre, a diretoria deve investir no local, transformando em um lugar agradável e personalizado para a juventude. Deve-se desafiar os jovens para que sejam criativos. Eis algumas dicas: colocar puffs, multimídia, adesivos legais e sugestivos na parede, iluminação indireta, cores alegres e vibrantes, banners, usar e abusar dos pallets, tambores e pneus. Lembrar que quanto mais os jovens estiverem envolvidos nesta reforma, maior será o interesse deles em se envolver na classe posteriormente. É importante incentivá-los a colocar o esforço e o coração neste projeto. Dentro da igreja, algumas igrejas preferem que os jovens fiquem na nave para poderem participar da programação. Neste caso, não teremos a Escola Sabatina Jovem, mas a classe de jovens. Normalmente funciona nos primeiros bancos da igreja e continua tendo como foco atender às necessidades dos jovens. C. Lição separada. Em algumas igrejas, a presença dos jovens dentro do templo é imprescindível. Isso porque eles ajudam no louvor, na direção da escola sabatina e etc. Sendo assim, uma outra opção é dividir apenas no momento da lição, não somente com uma classe separada, mas em local separado. Sala, lado de fora da igreja, algum corredor e etc. É bom ficar esperto quanto a estes detalhes. A. Tamanho da classe. Quando a classe dos jovens começa a ficar grande a ponto de as pessoas não conseguirem mais se conhecer, é hora de dividir. B. Liderança. Cuidado com os eternos jovens. A juventude é maravilhosa, mas é preciso progredir para o próximo nível, adultos. Sendo assim, a classe de jovens deve ser liderada pelos verdadeiros jovens, aqueles que estão entre 16 e 30 anos e preferencialmente que sejam solteiros. Isso não é uma proibição, mas apenas uma reflexão, para que a geração de jovens adultos não sufoque os mais novos. Uma boa liderança é aquela que prepara novos líderes. E os eternos jovens, o que fazer com aqueles que já estão fora da faixa etária, mas ainda têm um coração jovem? Eles podem criar a classe mais jovens ou jovens casados. Dicas: ter uma recepção legal e diferenciada. Propaganda é a alma do negócio. Por isso, usar e abusar de cartazes e e-mails, postagens no Facebook, SMS, WhatsApp, etc. Lição: precisa ser dinâmica, interativa e variada. Além da lição no sábado, desafie os jovens a estudarem pelo WhatsApp ao longo da semana, a fazerem resumos e postarem nas redes sociais, ou seja, a criatividade cria o envolvimento. Música. Os jovens gostam de música, por isso é importante ter um grupo de louvor bem preparado para atuar na escola sabatina. Se possível, usar de preferência algum instrumento musical, pois além de tornar o louvor mais bonito, é uma boa forma de envolver a juventude. Programa. É importante ser pontual para começar e terminar. Além disso, é imprescindível ter sempre um programa variado e que envolva o máximo de pessoas. Criatividade. O bom líder deve gastar um tempo imaginando e criando alguns quadros novos para seu programa. Vale lembrar que as ideias antigas com uma roupagem nova sempre trazem bons resultados. Espaço físico, investir em murais, pinturas, projetor de vídeo, cortinas, cadeiras e etc. Deixar o ambiente aconchegante e diferenciado.
A escola sabatina deve ser o local de incentivo de planejamento das ações do Ministério Jovem. Na escola sabatina, os jovens atuam dentro da igreja e os pequenos grupos são os jovens da igreja atuando fora dela. Sábado total da escola sabatina jovem. O Ministério Jovem tem incentivado para que, pelo menos uma vez por mês, a critério de cada escola sabatina jovem, aconteça o sábado total. O que é isso? Sábado total é quando a classe dos jovens define uma programação especial para o dia todo do sábado. Ela pode começar com desjejum na igreja, uma programação toda dirigida pelos jovens na igreja, ou uma programação especial na própria classe, seguida de um almoço que pode ser na igreja ou na casa de um dos jovens. Na parte da tarde, podem ser feitas atividades de visitação aos jovens faltosos, cumprimento do desafio missionário ou o atendimento a algum asilo, orfanato, parque e etc. O objetivo deste dia é ter uma forte comunhão, com um intenso relacionamento, recheado de muita missão, tudo em um mesmo dia. As atividades do sábado total servem para o momento do testemunho do culto jovem. Por isso, deve-se tirar muitas fotos e caprichar nos vídeos. O sábado total não termina no culto jovem. Seria interessante promover uma noite de sociabilização com atividades esportivas, gincanas, filmes, peças cômicas, jogos de tabuleiros que não sejam de azar ou outro tipo de recreação saudável. O cartão de registro da Escola Sabatina Jovem. A hora da chamada da Escola Sabatina Jovem muitas vezes é efetuada de forma descuidada por quem faz o registro, além de ser pouco valorizada por parte de quem responde as perguntas. É preciso entender que esse momento é importantíssimo, pois é através da chamada que a equipe da Escola Sabatina Jovem tem condições de medir a temperatura da comunhão, do relacionamento e da missão. Além disso, trata-se de uma forma de determinar uma rota de ações cuja finalidade consiste em buscar os amigos pelos quais os jovens estão orando e atenciosamente perceber quem são aqueles que estão faltando e que precisam ser visitados e animados a voltarem para a igreja. Seguem algumas orientações sobre o cartão de registro. Divisão da Escola Sabatina Jovem em unidades de ação. Se a classe for grande, deverá ser dividida por unidades de ação. Todos deverão ter o nome inscrito no cartão de registro da Escola Sabatina Jovem, mesmo que a lição seja em classe geral. As unidades de ação precisam ter um tempo para as atividades de intercessão e apontamentos. Sugere-se que a unidade de ação crie um grupo numa das redes sociais para a troca de experiências durante a semana. Registro da lista de nomes dos jovens afastados. Os nomes da lista devem ser colocados no local próprio, resgate, e esses nomes devem servir para uma forte corrente de oração e intercessão semanalmente, além de que, a cada sábado, devem ser determinadas ações de envolvimento para trazer esses jovens novamente para a igreja. 1+1. Criar uma ficha especial onde estarão os nomes daqueles que são o foco das ações e orações individuais de cada um dos matriculados. É importante que cada jovem tenha um amigo ou amiga de trabalho, faculdade ou parente por quem ele esteja intencionalmente orando e tentando trazer para a igreja. No momento da chamada, cada jovem pode falar um pouco desta pessoa. Esses amigos podem ser convidados para o almoço do sábado total ou para outro evento que a classe determinar. Momento de oração e intercessão. O moderador do grupo, com o cartão de registro em mãos, ao anotar a presença, dará a cada membro da unidade a oportunidade para que apresentem diante do grupo suas lutas, anseios e desafios, a fim de que o grupo ore por ele. Antes de orar, o moderador também apresenta ao grupo os nomes dos jovens afastados e dos interessados e amigos da igreja por quem a unidade deverá interceder. Relacionamento e missão. A unidade deve decidir que ações colocará em prática durante a semana a fim de se aproximar das pessoas por quem intercedeu.
uma visita, uma serenata, uma mensagem pelas redes sociais, um telefonema, oferecer um estudo bíblico. O líder JA deve estabelecer em sua igreja a escola sabatina jovem ou a classe jovem. Também deve incentivar para que todos tenham a assinatura da lição e, ao longo da semana, criar incentivos para o estudo sistemático. Se houver uma programação diferenciada, somada a um lugar de interação e amizade, certamente esse projeto será um sucesso. Culto jovem. O culto jovem é parte da estratégia da igreja para fortalecer a comunhão. Ele também tem uma missão que é revelada em seus objetivos. 1. Manter o desafio dos ideais do ministério jovem. 2. Aprofundar a vida devocional de cada jovem da igreja. 3. Manter os jovens da igreja local em contato com as notícias do ministério jovem ao redor do mundo. 4. Dar oportunidade aos jovens para falar em público e trabalhar em equipe, orar, estudar, formular planos e trabalhar juntos. 5. Colocar perante os jovens ideais cristãos e princípios do viver cristão. Ajudar os jovens a encontrarem uma solução positiva para seus problemas. 6. Estudar os métodos mais eficazes de servir, organizando os jovens para o testemunho bem-sucedido. 7. Prover um tempo no qual os jovens possam dar o seu testemunho pessoal, contando o que fazem para o seu Salvador e dessa forma fortalecerem-se e inspirarem-se mutuamente. Ele deve incluir louvor, intercessão, testemunho e mensagem. Ellen White destaca em seu livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 193, que os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto. Louvor. A ideia é que o louvor do culto JA seja sempre ao vivo, com banda, instrumentos e voz. Os melhores instrumentistas da igreja devem se unir para realizar um louvor ensaiado e com qualidade. Dicas. A. O louvor faz parte da adoração, por isso deve estar inserido dentro do programa. O louvor não deve estar antes do programa, como uma artimanha para chamar as pessoas para dentro da igreja, mas precisa estar inserido no programa, como o primeiro instante de adoração. B. Os músicos devem chegar com antecedência, para afinar e ligar os instrumentos com calma, para não serem os culpados do atraso do programa. C. As letras das músicas devem ser projetadas, mesmo as mais conhecidas, afinal, a ideia é que todos participem. Como isso poderá acontecer se as pessoas não sabem nem o que cantar? Ter o cuidado para que o responsável pela projeção tenha com antecedência a ordem das músicas que serão cantadas. D. O louvor é o momento em que toda a congregação participa da adoração. Por isso, deve-se priorizar a participação de todos, cuidar para que o som do microfone não esteja tão alto a ponto de inibir a congregação de cantar. Os que ministram o louvor devem escolher músicas conhecidas a fim de que todos gostem de participar. Vale lembrar que quando a congregação está em pé, a tendência é que os adoradores cantem mais. Por isso, convém colocá-los em pé para este momento. E. É importante que haja alguém para conduzir o louvor, mas esta pessoa precisa entender que esse é o momento de apenas criar pontes entre as músicas, e não hora de pregar. Além de que, o líder precisa estar atento ao relógio. Afinal, o louvor tem hora para começar e hora para terminar, para não comprometer o restante da programação. Oração. Ao olhar para o ministério de Jesus, percebe-se que a oração ocupava um lugar de destaque dentro de suas prioridades diárias. Sendo assim, também é preciso dar o devido valor a este momento, e o Culto Jovem é um programa que valoriza a oração. Com criatividade e envolvimento, a oração tem que ser inspiradora e dinâmica. Por isso, vale a pena investir tempo pensando e planejando o momento de oração do culto jovem. Com certeza, várias formas diferentes de oração surgirão,
e isso irá fortalecer a vida de oração dos jovens. Jamais esquecer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Testemunho. O testemunho tem o poder de valorizar quem fez e de incentivar quem ouve. Por isso, o líder precisa caprichar neste quesito. O testemunho no culto jovem é voltado para o relato das atividades que os jovens estão fazendo, nos desafios mensais, nos ministérios de serviço, na escola sabatina jovem e nas atividades missionárias. É importante que seja algo bem treinado e preferencialmente com imagens ou vídeo. Neste testemunho, o foco não é o que uma pessoa está fazendo, mas o que os jovens estão realizando. Sendo assim, o testemunho só irá acontecer se ao longo dos últimos dias os jovens desenvolverem alguma atividade. Assim sendo, o culto jovem constitui uma celebração dos jovens, celebração do que foi feito. Portanto, é necessário fazer muito para celebrar bastante. Mensagem. A última parte do culto jovem é a mensagem bíblica que precisa ser prática e voltada para o fortalecimento espiritual do dia a dia do jovem. Normalmente, a pessoa que fala neste momento tem algum envolvimento com os jovens para que, assim, a mensagem possa ser aceita. Não imagineis que vos seja possível despertar o interesse dos jovens, indo à reunião missionária e pregando longo sermão. Planejai meios pelos quais se possa despertar um vivo interesse. Cada semana, os jovens devem levar seus relatórios, contando o que têm tentado fazer pelo Salvador e o êxito obtido. Se as reuniões missionárias fossem uma ocasião para apresentar esses relatórios, não se tornariam desinteressantes, monótonas e enfadonhas. Seriam cheias de atrativos e não haveria falta de assistência. Obreiros Evangelísticos, página 195. A DSA publica todos os trimestres uma revista com recursos para auxiliar os líderes de jovens das igrejas locais no planejamento do culto jovem. A revista Ação Jovem é uma ferramenta indispensável para a equipe do Ministério Jovem. Além dos programas sugestivos para o culto jovem, a revista traz os principais projetos do Ministério na América do Sul, diretrizes gerais para fortalecer o programa de discipulado e é o meio oficial de comunicação do Departamento do Ministério Jovem da DSA com os líderes das igrejas locais. Acampamento ou retiro de verão. O acampamento ou retiro de verão é um encontro especial e transformador para a juventude. É possível ensinar novos conteúdos, transformar velhos hábitos e mudar aquela antiga ideia de que os jovens não querem compromisso com a espiritualidade. Dizem por aí que não existe alegria sem álcool e nem prazer sem drogas ou sexo descompromissado. Mas os jovens adventistas estão aí para transformar essa visão e mostrar que é possível viver uma vida livre, com prazer e muita curtição, sem prejudicar os outros ou a si mesmos, e celebrando o propósito da vida, adoração. Os acampamentos de verão são uma oportunidade para que os jovens vivam uma experiência com Deus ao lado dos seus amigos. Atividades realizadas ao ar livre devem ser atrativas para os jovens, mas, lembre-se, informalidade com espiritualidade. Alguns objetivos para a realização do acampamento: tirar os jovens das cidades e da influência do carnaval, criar um ambiente espiritual e de fortalecimento para o ano que se inicia, buscar a união entre os jovens. Detalhes que fazem a diferença no retiro espiritual. Tema geral: normalmente o acampamento tem um título para servir de guia na elaboração dos sermões e atividades. A recomendação é que seja utilizado o tema JA do ano. Data: o retiro espiritual acontece no final de semana do feriado de carnaval. Normalmente começa na sexta-feira, indo até a terça-feira. Local: antes de definir o local, é necessário determinar que tipo de acampamento será feito, pois o local está intimamente relacionado àquilo que se pretende alcançar. Considere alguns detalhes antes de definir o local. Distância: ela poderá influenciar grandemente no custo final do acampamento, bem como no interesse geral dos jovens. O ideal é alugar um ônibus para que os jovens saiam e cheguem juntos ao local.
Ao viajarem juntos, já começam a criar um ambiente de fraternidade, companheirismo, o que facilita muito a integração deles no período em que permanecerem juntos no acampamento. Deve-se também fazer um mapa de como chegar ao local, com orientações bem claras para quem vai de carro próprio. Uma boa sinalização facilita o acesso. Estrutura física do local. Os jovens estão cada vez mais exigentes. Por isso, é muito importante alguém da equipe fotografar o local e expor as fotos em lugar visível, a fim de que o grupo saiba exatamente o lugar aonde está indo. Fica muito complicado apenas criar uma expectativa na mente dos jovens, sem contudo mostrar-lhes o local. Para a tranquilidade do coordenador de acampamento, é importante tornar o local conhecido em todos os seus ângulos, a fim de que todos saibam o que vão encontrar quando lá chegarem. Banheiros e chuveiros. O organizador do acampamento precisa verificar se existem banheiros e chuveiros quentes e frios já construídos ou se haverá necessidade de construí-los. Se houver, averiguar o número para ver se são suficientes. O ideal no acampamento é um chuveiro para no máximo 15 participantes, pois evitará filas e perdas de muito tempo para o banho. Nunca permitir que homens e mulheres usem os mesmos banheiros e chuveiros, mesmo que em horários diferentes. Eles devem estar separados por uma boa distância. Atividades. Ter um bom local para desenvolvimento das atividades propostas para o acampamento. Deve ser o tamanho suficiente para desenvolver atividades coletivas, como quadras de esporte. Se não houver, é preciso montar um espaço. Posto médico. Providenciar um local para a instalação do posto médico. Nunca realizar um acampamento sem ter a presença de um médico ou alguém competente da área de saúde. Cozinha. Não se esquecer de arranjar um bom local para a instalação da cozinha. Ela deve estar bem protegida e preferencialmente embaixo de uma árvore isolada ou à beira de mato. Rede elétrica. Verificar se a rede elétrica está em perfeitas condições. Água. Analisar cuidadosamente se a água do local é boa para o consumo humano. Refeitório. Verificar se existem equipamentos necessários e se é preciso levar talheres, copos, louças em geral, panelas e etc. Local para reuniões. Alguns lugares oferecem condições para reuniões e refeitórios separados. Caso não haja, utilizar o mesmo lugar para ambos, desde que haja tempo suficiente para a arrumação das diferentes atividades. Não confiar apenas no bom tempo, pois corre-se o risco de chuvas, e o incômodo do sol quente e do sereno da noite podem prejudicar a programação. Valor da inscrição. O importante é estabelecer um valor para que cada jovem, independentemente do nível de renda, possa desfrutar do acampamento. É importante criar uma planilha de custo antes de apresentar o valor da inscrição. Itens que não podem ser esquecidos: cadeiras, bancos, banquetas, sistema de som, instrumentos musicais, painel, capacidade de acomodação, roteiro, elementos atrativos, jogos recreativos, reunião de avaliação do programa diário, recepção, rádios de comunicação, avaliação do acampamento, administração e secretaria, seguros de todos os participantes. Semana de Oração Jovem. A Semana de Oração se tornou parte integral do programa da igreja. As semanas de oração são realizadas nas igrejas, nas escolas e universidades, propiciando tremendo reavivamento espiritual aos jovens no mundo inteiro. Durante essas semanas anuais, muitas decisões são tomadas em favor de Cristo, de seu serviço, da igreja remanescente e do reino do céu. A maioria desses jovens podem vividamente lembrar do ardor espiritual que acompanha as semanas de oração e falar com entusiasmo a respeito dessas experiências devocionais. É interessante notar que, embora a semana de oração seja o ponto alto na programação anual da igreja, pouco foi escrito a respeito desse tema. Mas quando consideramos a influência da semana de oração e a responsabilidade daqueles que conduzem os cultos, é evidente que há necessidade de estudo, oração e cuidadoso planejamento. Um dos objetivos mais importantes de uma semana de oração jovem deve ser levar os jovens a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O Ministério Jovem da DSA
disponibiliza anualmente o sermonário temático para a Semana Geração Jovem, além da campanha publicitária e outros recursos para potencializar a programação da igreja local. Seguem dicas de preparativos e ideias criativas para dinamizar a Semana Geração Jovem. O que fazer antes da semana? Para obter um excelente resultado na Semana Geração Jovem, é preciso planejar, evitando assim o famoso improviso. No planejamento, torna-se necessário o estabelecimento de estratégias, delegação de tarefas e capacitação das pessoas que estarão envolvidas. Devem-se considerar os seguintes itens: escolher e convidar o orador com antecedência. Não escolher qualquer pessoa. Obter boas referências antes de convidar o orador, certificando-se de que ele tem sido usado pelo Espírito Santo e está em posição regular na igreja. Buscar alguém que fale a língua dos jovens e esteja linkado e atualizado com os desafios deste tempo, que seja antenado e, sobretudo, espiritual. Selecionar e capacitar a equipe de apoio. De acordo com a realidade da sua igreja, pode-se chamá-la de BOP, Batalhão de Operações Espirituais e Evangelísticas, pois se trata de uma verdadeira força de elite jovem. Grupo de oração intercessora. Dar uma verdadeira ênfase à oração. Estabelecer um período antes de começar a semana para que a igreja se envolva numa campanha de oração intercessora nos cultos regulares, pequenos grupos e em outras reuniões. Propor horários nos quais toda a igreja, em unidade, esteja buscando o poder do Espírito Santo. Por exemplo, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 9 horas da noite. Solicitar o apoio dos Ministérios da Mulher e Mordomia. Equipe de pesquisas e testemunhos. Esta equipe trabalhará na busca de testemunhos marcantes e edificantes, que poderão ser utilizados na programação da semana. Podendo ser em forma de vídeo, pode ser gravado de forma simples em câmera digital, celular, tablet, etc., ou ao vivo, de pessoas da igreja local, do distrito ou de outros lugares. Trabalhar cada dia uma ênfase diferente. Conversão, fidelidade, libertação de vícios, casamento restaurado, retorno para a igreja, missão, bênçãos da semana e etc. Ministério de Louvor. Organizar uma boa equipe de louvor, fazer uma seleção de músicas especiais, se for possível, investir em som instrumental ao vivo, com muito ensaio e preparo. Cantores convidados e mensagens musicais. Realizar o quanto antes a sua escala de convidados e pratas da casa. Convidar bons cantores, escolher pessoas que exaltem a Cristo no seu cantar e informar-lhes com antecedência o tema do dia. Equipe de audiovisual. Muitos recursos audiovisuais podem ser utilizados, mas o líder precisa providenciar os equipamentos necessários e as pessoas que saibam manusear esses recursos. Essa equipe também pode se encarregar de criar os materiais no PowerPoint, Keynote, Movie Maker, Vegas, Photoshop e etc. Equipe de comunicação. O organizador da semana pode convidar o diretor de comunicação de sua igreja para ajudar e oferecer uma equipe que poderá auxiliá-lo por meio do uso de diversos recursos de comunicação: vídeo, Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, outdoor, camisas, carro de som, cartazes e etc. Produzir camisa padrão com o tema da semana e dar preferencialmente ao grupo de coordenação. Equipe de ornamentação. Selecionar pessoas que possuam afinidade nesta área para que possam dar um toque especial na decoração da igreja, ao criar um ambiente bonito e inspirador. Equipe de dinâmicas e dramatizações. Sempre que possível, realizar dinâmicas e dramatizações relacionadas ao tema do dia. É necessário analisar cuidadosamente se as peças podem ser encerradas na igreja, isso para evitar polêmica ou qualquer forma de aparência do mal. A encenação muda também é uma boa opção. O tempo de apresentação não deve ultrapassar, em geral, 7 minutos. Equipe de atividades para as crianças. Fazer contato com o Ministério da Criança e Ministério do Adolescente de sua igreja e tomar providências para que cada noite haja atividades com as crianças, preferencialmente em outro ambiente.
Orçamento das despesas. Não se esquecer de fazer um orçamento dos custos que serão necessários para a realização da semana de oração e apresentar à comissão da igreja. Os últimos detalhes devem ser repassados com semanas de antecedência, como, por exemplo, reunir as equipes de apoio e o orador para os ajustes. Após delegar as atividades, é preciso acompanhar o processo de execução das tarefas para ajudar no que for necessário. Fazer reuniões periódicas com a equipe. Comunicar as atividades planejadas ao pregador, a fim de que ele possa entender e tirar proveito delas. Intensificar a comunicação interna e externa. Aproveitar o uso das redes sociais, enviar mensagens para celulares, postar no mural da igreja a imagem oficial, data e local da semana, colocar na porta da igreja um banner ou cavalete com cartaz alusivo à semana, apresentar um anúncio dramatizado, elaborar um vídeo empolgante, exibir o perfil dos convidados, fazer convites pessoais e etc. Usar a criatividade. Confirmação da escala. Confirmar com as pessoas que fazem parte das diversas escalas: música, sonoplastia, câmara de oração, recepção, diaconato e etc. O que fazer durante a semana jovem? Ser pontual. Começar a programação no horário estabelecido, independentemente da quantidade de pessoas presentes na igreja. Isso demonstrará respeito por quem foi pontual, como também dará um recado sutil à igreja, de que a ordem e a pontualidade fazem parte da adoração. Convidar os colaboradores a estarem na igreja com uma antecedência mínima de meia hora. Corrente de oração. As lutas serão grandes durante a realização da semana de decisão. Por isso, é muito importante estabelecer horários durante o dia para a oração. Estimular as pessoas que vão ministrar o culto a participarem da câmara de oração antes do início do culto. Manter a oração intercessora durante todo o culto. Após cada programa, reunir as equipes de apoio e o orador. Agradecer a todos pelo empenho, avaliar o que foi feito, verificar as necessidades de ajustes para o programa seguinte e, principalmente, orar juntos. Programa e escala. Fazer cópias do programa diário e distribuir entre todos os envolvidos, até mesmo os envolvidos nas atividades fora do templo. Ter mais de uma pessoa coordenando o programa, a fim de evitar muito deslocamento dentro do templo. Ter sempre um segundo plano, caso falte o cantor, pregador ou algo dê errado no programa. Dinamizar o programa. Variar a sequência e forma do culto para não cair na rotina. Convém ser criativo, aguçar a curiosidade do público, lançando enigmas e surpreendendo a todos com inovações. Manter o foco no tema do dia. Todas as atividades dentro da programação devem estar relacionadas ao tema da pregação do dia. Por isso, o tema deve ser estudado com antecedência para checar se há conexão entre o que desejam fazer e o tema do dia. Lançar desafios. Aproveitar a oportunidade para lançar desafios a fim de que os convidados possam cumpri-los durante a semana. Utilizar a estratégia de aumentar o nível progressivamente. Desafio, mega desafio, super desafio, ultra desafio e etc. Receber bem cada amigo. Verificar se os amigos estão sendo bem acolhidos, não só pela recepção, mas pela igreja. Não deixar passar a oportunidade de anotar os contatos de cada convidado. Manter a comunicação. Colocar na porta da igreja um banner alusivo ao tema do dia e, ao fim do culto, trocá-lo pelo do dia seguinte. Os meios de comunicação diversos também podem ser utilizados para agradecer ao amigo presente e convidá-lo para a próxima noite. Registro dos fatos. Não deixar passar a oportunidade de registrar os fatos ocorridos na semana de decisão através de fotos e vídeos. No final da semana, poderá ser feita uma grande síntese de tudo o que aconteceu. Realizar batismos. Ver o momento especial para realizar uma linda cerimônia batismal e utilizá-la como apelo a outros, de preferência havendo candidatos decididos. Não esperar para realizar a cerimônia somente no último dia.
Vale lembrar que batismo gera batismo. Deve-se fazer acertos prévios com o pastor distrital sobre data e horário dos batismos. Promover a sociabilidade. Durante a semana, planejar momentos de socialização, como, por exemplo, um lanche após o culto, um bate-papo informal no sábado à noite e etc. O que fazer depois? Realizar o culto jovem com a retrospectiva da Semana de Decisão Jovem, explorando bastante tudo o que foi ensinado, trazendo informações sobre as dificuldades enfrentadas por trás dos bastidores, descrevendo todas as vitórias e bênçãos alcançadas. Motivar os participantes a continuarem a cumprir os desafios que foram propostos durante a semana. Promover um almoço no final da semana ou uma noite social. Realizar um passeio com toda a equipe de apoio, como uma forma de agradecimento aos colaboradores, ou lhes oferecer alguma lembrança. Se possível, convidar também os novos membros batizados durante a semana. Será uma ótima oportunidade de incluí-los no grupo de jovens. Programar visitas aos amigos que estiverem presentes na semana de decisão, dando-lhes como presente alguma literatura. Eles devem ser convidados para participarem de alguma classe bíblica, de acordo com a idade, pequeno grupo ou de um estudo bíblico pessoal. Programa da Semana Jovem. A abertura. Usar um grupo de dramatização, cena muda ou gravar antecipadamente entrevistas na rua e na igreja com pessoas diversificadas, adventistas, não adventistas, jovens, idosos, crianças, etc., fazendo uma pergunta bem selecionada sobre o tema. Exemplo, para o tema Meu Pai e Eu, poderia ser: as relações familiares de hoje estão melhores ou piores que no passado? Usar como introdução para despertar o interesse a cada dia. Evangelismo. Algumas ideias podem ajudar na mobilização para o evangelismo na Semana de Oração Jovem. Projeto Follow Me, siga-me, baseado no princípio do Twitter. Consiste em desafiar os jovens a conseguir o maior número de seguidores para acompanharem a programação durante toda a semana. Trends Texts. Postar nas mídias sociais o principal texto bíblico do dia, além de algum pensamento ou frase de efeito dita durante a programação. Ação Maná. O pão agora cai das suas mãos. A arrecadação de 1 quilo de alimento todas as noites na igreja para assistir famílias carentes da comunidade ou da própria igreja. Projeto Corrente do Bem. A cada dia, o jovem deverá ajudar de forma significativa 3 pessoas, preferencialmente desconhecidas, e orientá-las a passar adiante, isto é, ela será responsável por continuar essa corrente de esperança. Projeto Namoro. Não namore sem orar. Os jovens serão desafiados a fazer um pacto de pureza com Deus e seu namorado. Projeto Livro Missionário. Jovem inteligente dá livro de presente. Será uma ótima oportunidade para os jovens evangelizarem através do livro missionário. Projeto Ídolos. Lançar fora tudo que desvia seu foco da verdadeira adoração e que rouba seu tempo, templo, talentos, tesouros. CD, DVD ou playlist de música profana, pornografia, linguagem obscena, diversões mundanas, fast food. Projeto de Cara Limpa. Incentivar uma reforma na modéstia cristã, sem imposição ou legalismo, mas como fruto de um verdadeiro reavivamento da piedade pessoal. Joias, pintura, roupas inapropriadas, modismos e etc. Projeto Abra o Verbo. Confissão de pecados ocultos. Em um momento especial a cada noite em que o jovem adorador escreve seu pecado anonimamente em um papel e deposita em uma caixa lacrada para ser queimado ao final da programação. Entrar em contato com os convidados diariamente. Telefonar, mandar um torpedo, SMS, enviar um e-mail, recado no Facebook, DM no Twitter, Instagram, mensagem no WhatsApp, Viber e etc. Enriquecendo a vida espiritual. Primeiro Deus, durante a semana, propor uma espécie de madrugada com Deus, na qual os jovens serão desafiados a terem momentos de íntima comunhão com o Senhor logo na primeira hora da manhã, se possível, pouco antes do dia clarear. 2. Momento de oração. Distribuir todos os dias papéis para pedidos e um texto ou pérola do Espírito de profecia que se refira à oração.
Deve ser selecionado cada dia um motivo de oração, um dia pela família, o outro pelos estudos e etc. O ambiente precisa estar devidamente preparado, com fundo musical especial e alguém selecionado para conduzir esse momento de prece. Promoção da Semana Jovem. Ao promover essa semana tão especial, envolver não apenas os jovens, mas também toda a igreja. De maneira especial, deve-se convocar uma reunião com a direção de aventureiros e desbravadores e fazer acertos para a participação deles durante a semana de decisão. Essa simples atitude transmitirá uma forte mensagem de unidade, evangelismo integrado e fomentará a continuidade do processo de discipulado no Ministério Jovem. Mediante o uso das mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram e etc., promover um movimento com a hashtag Semana Jovem no início e final da semana. Se a igreja possuir recursos tecnológicos, transmitir a semana ao vivo pela internet, divulgando previamente para todos os seus contatos. Fazer também o seguinte: dispor um painel ou banner padronizado para a semana. Criar um cenário para o tema da semana. Congresso Jovem. Por muito tempo, os congressos têm fascinado as pessoas. As grandes concentrações estão presentes desde o início da história do povo de Deus, e elas desenvolviam um papel muito importante na edificação espiritual do povo. Nos dias atuais, os congressos oferecem aos jovens uma oportunidade de fortalecerem sua fé e renovarem seus votos com Deus. Alguns objetivos de um congresso: fortalecer a vida espiritual dos jovens, mostrar a força e grandeza da igreja, oferecer uma oportunidade de sociabilização e confraternização, manter a unidade dos jovens, projetar a igreja na sociedade e na mídia. Os congressos não devem ser realizados sem um propósito definido. Existem vários tipos de congressos. 1. Congressos de louvor. A nota tônica são os grupos musicais. 2. Congressos de gratidão, realizados para agradecimentos especiais, geralmente acontecem no final do ano. 3. Congressos missionários, realizados para treinamento e capacitação da liderança para o trabalho missionário. 4. Congressos temáticos, realizados para discutir temas previamente definidos, como sexo antes do casamento, namoro, noivado e casamento, escatologia e etc. 5. Congressos evangelísticos, normalmente realizados após alguma campanha missionária de impacto, chamado muitas vezes de congressos de colheitas. 6. Congressos JA, distritais, regionais, estaduais, feitos para os jovens. Esses congressos devem estar ligados a projetos comunitários e programas de evangelização. 7. Congressos para universitários. Discutem-se temas de interesse dos jovens universitários. Passos na elaboração de um congresso: definir a data, definir o local, definir o tipo de congresso, definir o tema, criar a logomarca, escolher o hino oficial, convidar um palestrante, definir as equipes de trabalho, convidar grupos musicais. Vigília Jovem. O que se espera de uma vigília JA? Planejamento, conteúdo, objetivo e um tema a perseguir. Um programa espiritual participativo com dinâmica de grupo. ênfase em temas apropriados, momentos de oração, testemunhos e estudo profundo da Bíblia. Um momento que inspire, motive e leve os jovens a uma experiência real com Cristo. 2. O que não deve ser uma vigília JA? Uma oportunidade para alcançar uma bênção através de flagelação do corpo. Algo formal e sem objetivos específicos. Momentos de encontros puramente sociais. Uma forma de provocar extrema exaustão física, inibindo a apreensão das ideias e comprometendo o dia seguinte. Temas que levem a conflitos, colocando em risco os objetivos da vigília. Horários sugestivos para uma vigília. Não há limite mínimo nem máximo para a realização de uma vigília. Varia dependendo do interesse, da disponibilidade e do bom senso dos líderes participantes. A vigília não deve comprometer a programação sabática. Pode ser noturna ou não. Algumas sugestões de horários: do pôr do sol de sexta até às 10 horas,
num sábado de jejum, após o culto divino até o culto jovem, do culto jovem até as 10 horas, das 8 até as 6, de sábado para o domingo. Programa: deve ter um horário pré-estabelecido de início e de término. Deve ter música congregacional, grupos e solos, orações individuais de grupo e coletivas, dinâmica de grupo, devocionais e palestras com temas adequados à juventude, batismo, ceia, serenata para ex-membros, encenação e etc. Sugestões de temas para a dinâmica de grupo: o testemunho jovem na faculdade, trabalho, lar, clube, etc. A música e o jovem adventista. Como ser um cristão sem ser fariseu nem fanático. O relacionamento jovem versus igreja. Temas escatológicos: sacudidura, selamento, chuva serôdia, grande tribulação, pragas e etc. Como lidar consigo mesmo, autoestima, temperamentos, personalidade, hábitos, inclinações e etc. Buscar a Deus deve ser a primeira ocupação do jovem adventista. Em João 15, encontra-se uma clara compreensão do tipo de intimidade ou relação que Jesus Cristo quer manter com o jovem. No verso 4, Jesus Cristo afirma: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra permanecer é uma tradução do vocábulo grego mena, o qual significa permanecer ou manter contato por um tempo contínuo. O que essa palavra sugere, então, é que os discípulos devem manter com Cristo um relacionamento orgânico, de total dependência dele. Além disso, no verso acima, a palavra permanecer é precedida pela conjunção condicional, se. Isso implica uma responsabilidade por parte do jovem discípulo a fim de que, obedecida a condição de permanecer, a promessa seja cumprida. O jovem adventista permanece em Cristo mediante o estudo da palavra, oração e obediência aos seus mandamentos. Benefícios da comunhão. Ellen White ensina que quando a mente humana é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e o espírito vai além do admissível. Em comunhão tal é encontrada a mais alta educação, é o método de desenvolvimento usado por Deus. Como se pode observar, Ellen White diz que a comunhão com Deus é o método divino que faz o ser humano se desenvolver. Em outras palavras, quem quiser crescer precisa manter comunhão com o Pai. Em contrapartida, a falta de comunhão com Ele resulta em uma vida de estagnação. Ainda pensando nos benefícios da comunhão, a citação a seguir desdobra de maneira prática e simples os resultados da comunhão com o Pai. Ellen White toma Jesus Cristo como exemplo e afirma: depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Lendo cuidadosamente a citação, pode-se ver que os benefícios resultantes de começar o dia com Deus são: 1. O jovem adventista estará preparado para comunicar às pessoas a luz do céu. 2. Receberá cotidianamente o batismo do Espírito Santo. 3. Seus lábios serão ungidos de graça para transmiti-la aos outros. 4. Palavras vindas diretamente das cortes celestes serão concedidas para serem transmitidas aos necessitados. No aperfeiçoamento do caráter cristão, é essencial perseverar em fazer bem. Desejo impressionar nossos jovens com a importância da perseverança e da energia na obra da formação do caráter. É preciso, desde os primeiros anos, tecer no caráter princípios de rigorosa integridade, a fim de que os jovens possam alcançar a mais alta norma como homens e mulheres. Devem sempre conservar diante dos olhos o fato de que foram resgatados por elevado preço e glorificar a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. Mensagens aos Jovens, página 45.